Você fez uma oferta perfeita e mesmo assim o cliente disse não, obrigado, não. E aí nem adiantou você dar desconto, mudar o argumento, dar mais garantia. Mesmo assim, ele continuou com não, obrigado, não. É como se ele tivesse decidido rejeitar antes mesmo de entender o que você está oferecendo. E o pior é que ele realmente decidiu antes. O cérebro dele já tinha apertado o botão do não segundos antes de você abrir a boca. Só que a culpa não é dele. É da forma como o seu negócio apresenta a oferta. Existem gatilhos escondidos no cérebro que fazem a gente rejeitar boas oportunidades sem perceber. E é exatamente sobre isso que a neurociência tem falado nos últimos anos. Como pequenas mudanças na forma de apresentar uma oferta podem transformar o não automático em um sim quase inevitável. E é isso que você vai ver hoje em Truques de Marketing comprovados pela ciência. Olá, meu nome é Bruno Ávila, sou especialista em marketing. Se você gosta de aprender truques psicológicos comprovados pela ciência para vender mais, já se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, @truques de marketing, porque toda semana tem conteúdo novo para quem quer vender usando o cérebro, não a sorte. Existe um gatilho que decide se o cliente vai agir agora ou deixar para depois. E segundo a neurociência, deixar para depois é praticamente o mesmo que dizer não. Um estudo publicado em 2023 analisou mais de 30 experimentos de escassez com 15 mil participantes. Os pesquisadores separaram as pessoas em dois grupos. Para um grupo, eles mostraram um anúncio de um produto comum, uma caixa de som. Preços, benefícios, fotos, nada fora do normal. Já para o outro grupo, o mesmo anúncio, mas com uma frase simples no final. Estoque limitado, poucas unidades disponíveis. Então, o que mudou? Tecnicamente, só uma linha, mas o resultado que essa linha diferente deu, meu amigo, foi assustador e fascinante. Toda vez que as pessoas viam uma oferta com sinal de escassez, últimas unidades, até amanhã, edição limitada, a chance de compra aumentava de forma consistente, mesmo quando o produto não era tão desejado assim. Por quê? Porque o cérebro reage à escassez da mesma forma que reagia à falta de comida lá na pré-história. Ele ativa o sistema límbico, responsável por emoções e sobrevivência, e dispara o alerta: se eu não agir agora, eu posso perder. É o que a psicologia chama de aversão à perda, o medo de deixar escapar algo valioso. E o mais interessante, o estudo mostrou que o efeito é mais forte quando a escassez é por alta demanda real, ou seja, quando todo mundo realmente está querendo. Mais forte do que por restrição artificial, ou seja, quando a própria empresa diz que produziu poucas unidades daquele produto. Portanto, se o seu produto realmente tem procura, mostre isso, dizendo: as últimas vagas estão sendo preenchidas agora. É muito mais poderoso e verdadeiro do que vagas limitadas. Um exemplo prático: temos só 40 kits porque os 100 primeiros acabaram em 2 dias. Ou essa turma é pequena para garantir acompanhamento direto, então quando enche, eu fecho as inscrições. Essas frases não são pressão, são contexto, e o cérebro do cliente precisa de contexto para acreditar. Porque quando ele sente que algo é realmente escasso, ele não pensa, ele age. Não é uma escolha racional, é instinto. Você quer testar? Então, pega qualquer produto que você vende e reformule o texto da oferta mostrando o motivo real da limitação. Ou seja, não vai inventar não, cara. Só explica o porquê e você vai ver a diferença em poucos dias. Um dos erros mais caros que você pode cometer é mostrar o preço direto, sem preparar o cérebro do cliente antes. Porque quando você joga o preço de cara, o cérebro não vai pensar, vale ou não vale? Ele vai pensar, é caro. E ponto. Mas a culpa não é do preço, é da falta de âncora. Em 2022, esses pesquisadores publicaram um estudo analisando o chamado efeito de ancoragem nas decisões de compra. Eles mostraram diferentes produtos para grupos de consumidores através da tela de um computador. Produtos simples, como fone de ouvido, mochilas, garrafas térmicas, relógios, etc. Nada de luxo, só o bastante para parecer uma compra do dia a dia. Mas tem um detalhe, cada produto apareceu com um preço inicial diferente. Para alguns, o preço sugerido foi alto, para outros, bem mais baixo. O resto da tela foi idêntico. Mesmas fotos, mesma descrição, mesmas cores. Enquanto os voluntários observavam os produtos, os pesquisadores monitoraram o cérebro deles com exames de ressonância magnética. Eles queriam ver o que acontecia no exato momento em que o consumidor
avaliava o preço. O objetivo foi descobrir se aquele primeiro número, a âncora, realmente mudava o julgamento de valor. E o que eles viram nas imagens cerebrais foi quase cinematográfico. Quando o participante via primeiro um preço alto, a região do córtex orbitofrontal, área ligada à sensação de recompensa e valor, acendia. Depois, quando aparecia o preço real, mais baixo, o cérebro reagia como se tivesse ganhado um prêmio. Mas quando o preço baixo vinha primeiro, o efeito sumia. O cérebro não sentia prazer, só avaliava friamente. Resultado, quem via o preço alto antes achava o produto melhor, pagava mais e relatava mais satisfação, mesmo sendo o mesmo produto. Esse é o efeito de ancoragem. O primeiro número visto cria uma referência invisível que molda tudo que vem depois. O cérebro não calcula, ele compara. Um exemplo prático: se você vende cozinhas planejadas e já chega para o cliente dizendo que custa R$ 8.900, o cérebro do cliente não tem referência, então ele vai achar que parece caro. Mas se antes disso você disser: olha, uma cozinha desse tamanho, feita sob medida, normalmente sai por uns R$ 15.000, mas esse projeto aqui, com o mesmo acabamento, ficou em R$ 8.900. Pronto, o cliente sente alívio e não custo. O mesmo produto, o mesmo valor, mas o cérebro agora entende como ganho e não como gasto. E é exatamente isso que o experimento mostrou com a ressonância magnética. O córtex orbitofrontal, área que mede recompensa, acende quando o cérebro acha que está ganhando algo. Você não baixou o preço, você só ancorou a percepção de valor antes. Funciona para planos, pacotes e até produtos complementares. Se você tem um serviço premium e outro básico, mostre o mais caro primeiro. O cliente vai achar o intermediário uma pechincha. Isso não é truque sujo, é neurociência aplicada. O cérebro precisa de um número de referência para se sentir confortável comprando. E quem entende isso, vende mais, sem mexer no preço. Por exemplo, você sabia que quem deixa o like em vídeos como esse aqui sai com o cérebro 73% mais feliz? E se eu disser que para isso basta uma curtida? Pois então, taque o dedo no like, curta esse vídeo, que assim você vai sentir uma alegria imensa em ajudar esse canal aqui a crescer cada vez mais. E veja se você está inscrito no canal, para logo chegarmos a 200 mil inscritos. Curtiu? Se inscreveu? Então, bora pro próximo truque, vamos lá! A maioria dos empreendedores acha que para vender mais precisa falar do produto, mas na verdade você precisa dar antes de pedir. O erro invisível é achar que a venda começa quando o cliente chega. Ela começa antes, quando você cria a sensação de que ele te deve alguma coisa, mesmo sem perceber. Isso se chama reciprocidade e o cérebro humano é programado para responder a ela. Em 2023, um grupo de pesquisadores de Taiwan publicou um estudo sobre reciprocidade em comunidades virtuais de consumo. Imagina uma comunidade online de estética médica, tipo um grupo onde as pessoas trocam dicas de procedimentos, resultados e recomendações de clínicas. Os pesquisadores resolveram investigar por que alguns membros dessas comunidades confiam tanto em certas marcas e profissionais, mesmo sem nunca tê-los conhecido pessoalmente. Eles acompanharam centenas de interações reais entre usuários e analisaram como esses relacionamentos se formavam ao longo de semanas. A ideia era entender o que fazia as pessoas decidirem confiar em alguém e, o mais importante, agir a partir dessa confiança. Durante o estudo, os pesquisadores notaram um padrão bem curioso. Sempre que um participante recebia algo de valor antes, fosse uma dica útil, uma explicação honesta ou até uma resposta atenciosa, ele passava a demonstrar um comportamento diferente. Começava a responder mais, recomendar mais e, em alguns casos, comprar o serviço do mesmo profissional que tinha ajudado, sem nenhum desconto, sem nenhum empurrão, pura reciprocidade. O cérebro humano foi feito para equilibrar o que recebe e o que dá. Quando alguém nos oferece algo que sentimos como genuíno, o cérebro acende o sinal de dívida positiva. A gente sente vontade de retribuir, seja com atenção, com engajamento ou com dinheiro. E o mais interessante, o estudo mostrou que essa reciprocidade emocional aumenta quando a prova social. Quando a pessoa via que outros também estavam participando, interagindo e confiando, o sentimento de pertencimento se multiplicava. Traduzindo para a vida real, você tem uma loja de cosméticos? Então, antes de oferecer o produto,
Ensine sua cliente como cuidar da pele no calor. Você tem uma hamburgueria? Dê uma batata grátis da primeira visita e diga que é um presente da casa. Você é corretor de imóveis? Envie um vídeo curto com dicas de financiamento antes de falar do apartamento. Você tem um canal no YouTube? Então, ofereça um e-book gratuito, cheio de informações preciosas, como esse aqui, os 7 erros de preço que estão acabando com seus lucros e como sair dessa com truques comprovados pela ciência. É um e-book gratuito, onde eu te mostro não só os erros, mas os truques científicos prontos para você corrigir hoje mesmo. O link para baixar está nesse QR Code que está aqui na tela e também na descrição. Eu também tenho um canal no Telegram, com a diferença que eu deixo os comentários abertos e fico conversando com a galera. Você sabia? Então entra aí no meu grupo do Telegram, por esse QR Code aí, ou no link que está na descrição. Se você não se inscreveu ainda aqui no YouTube, meu amigo, tá aqui o dedo na minha cara, se inscreva no canal, que eu tô te esperando no próximo vídeo.